Manda aí, Kratos. Kratos, parece de fato, né, com Kratos. Vamos lá, o Gabriel, ele fala assim, você acredita que a Europa pode enfrentar desafios semelhantes ao da União Soviética num futuro próximo? A União Soviética, ela morreu basicamente por questões econômicas, né? Imagina, Vilela, que você é um cara invejoso e aí tem um vizinho que tem um padrão de vida muito alto e você começa a ter esse padrão de vida também. Você eventualmente vai conseguir manter as aparências por um determinado tempo e depois não consegue mais, né? Os Estados Unidos, durante a corrida armamentista, conseguiu acumular um ativo militar, nuclear, armas, tanques, porta-aviões, tudo, num volume que era impossível de a União Soviética acompanhar. Mas eles acompanharam enquanto puderam. Inclusive na corrida espacial. Não foi só a corrida armamentista, não. A espacial também. Tá? Mas eles não tinham condições para isso. É mais ou menos o que acontece hoje. A Rússia, ela tenta reconquistar um espaço no mundo que não lhe pertence mais. A Rússia não é uma das 10 maiores economias do mundo. A Rússia, o PIB per capita não é um dos 10 maiores do mundo. A Rússia em inovação tecnológica não é um dos 10 melhores do mundo. De empresas de tecnologia, em nenhum fator a Rússia vai ser um dos 10 melhores do mundo, né? Mas o que a guerra na Ucrânia está demonstrando é que a Rússia quer ter a relevância novamente que a União Soviética teve lá atrás. A União Soviética não conseguiu isso daí, acompanhar, os gastos eram exorbitantes para a realidade dela, acabou se afundando. A Europa hoje passa por dificuldades econômicas também, mas principalmente por causa de inovação. Enquanto os Estados Unidos criam, a Europa está focada em criar regulamentações, normatizações, ficar mutando o Twitter, ficar mutando o Instagram, ficar mutando as empresas, no lugar de focar em inovar. O PIB per capita da Europa há 10 anos era semelhante ao dos Estados Unidos. Hoje está caindo aí num ritmo alucinante, está numa distância que não se compara. Então, provavelmente o que a gente vai encontrar é uma Europa colapsando economicamente por falta de inovação, por falta de liberdade. A liberdade que o empreendedor tem nos Estados Unidos não consegue encontrar na Europa. E ele vai encontrar depois na Ásia, empresas, por exemplo, químicas, de tecnologia, estão tirando as suas fábricas da Alemanha, da França, para colocar na Ásia, por exemplo. E eles são tão fracos e tão ruins que um dos motivos pelo qual o Macron enchia tanto o saco do Brasil é que o Macron, ele tinha medo dos produtos brasileiros. E o Brasil nem é conhecido por ter produtos tão sofisticados, produtos tão bons, né? Mas o nosso agronegócio é forte. E durante muito tempo, o Macron, ele tentou, principalmente durante o governo Bolsonaro, impedir que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul fosse adiante. Por quê? Com isso, os produtos brasileiros entrariam na França e prejudicariam, em última instância, os produtores franceses, que são eleitores do Macron. O Macron, ele não poderia simplesmente falar: não quero produtos brasileiros no Brasil, ficaria ruim, né? Ficaria chato. O Brasil é um país protecionista, um país que não quer ver competitividade. E ele ficava falando das queimadas no Brasil, ficava falando que o Brasil não respeitava o meio ambiente, que a Amazônia estava pegando fogo. Hoje, com o acordo União Europeia-Mercosul sendo uma realidade, os produtos brasileiros começando a entrar na Europa, a gente vê que dali, na verdade, era uma cortina de fumaça. A máscara caiu. O real interesse dele, na verdade, é que os produtos brasileiros não entrassem na França. E aí, por isso que o Carrefour fez comunicado lá na França, dizendo que eles não comprariam mais carne francesa, mais carne brasileira para vender lá. E tivemos mais 2 outras empresas francesas falando a mesma coisa, que eles não comprariam produtos brasileiros. Tá? Então, a Europa, no lugar de se preocupar em inovar, avançar tecnologicamente, economicamente, para conseguir disputar com o resto do mundo, eles preferiram se fechar e estão lá, um colapso econômico que é cada vez mais evidente e iminente. Vamos lá, a Sofia, ela fala assim: quais são suas previsões para o papel do BRICS no cenário global em 2025? O BRICS está tentando ter relevância, mas até os países que não têm tanta relevância assim
não querem ficar no BRICS porque acham que isso é uma queimação só. A Argentina foi convidada para o BRICS, não aceitou entrar. O Javier Milei brecou isso daí. A Arábia Saudita ia entrar no BRICS, não quis também entrar. Até agora a Arábia Saudita está suspensa. Tá? Eles não estão dando andamento para isso. O BRICS, eles... um bloco, eu vou explicar aqui primeiro o que é um bloco econômico. Tá? Um bloco econômico é quando os países eles se juntam para fazer determinadas transações econômicas sem ter taxação entre os seus produtos. Então, o Brasil se juntou com o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Os produtos desses países não têm taxação de um para o outro. Isso daí é um bloco econômico. O BRICS ele não chega a ser um bloco econômico, porque ele não tem uma secretaria, ele não tem uma governança, ele não tem uma administração, não tem nada disso. Então é como se fosse simplesmente uma reunião entre países que pensam mais ou menos juntos e que vão tocando ali ano a ano uma agenda mais ou menos que com o passar do tempo está ficando clara, tá? E ficou claro a partir de quando? Da guerra na Ucrânia. Que é que eles precisam se unir para não sofrer esse isolamento que a Rússia sofreu lá atrás, porque ela estava presa nas entidades multilaterais, principalmente econômico-financeiras, que ela participava. O BRICS hoje, os países que fazem parte, o Irã é um deles, não são mais países que têm tanta relevância ou que vão crescer tanto quanto se imaginava lá atrás. O Brasil, por exemplo, ninguém hoje acredita que o Brasil vai ser uma potência gigantesca no médio e longo prazo. Na verdade, a gente está vendo o dólar indo para casa dos R$6, por exemplo, bolsa 120 mil, podendo cair de 120 mil pontos, Ibovespa, porque os investidores não acreditam mais no Brasil. E esse cenário acontece também no Irã, que agora é membro do BRICS. A Rússia é par internacional. A China, que crescia 10%, 12%, 14%, a China não cresce mais assim, tanto é que muita gente não acredita mais que a China vai ultrapassar os Estados Unidos como a grande potência global. Tá? Resumindo, o futuro do BRICS ele não é mais promissor, apesar de ter um volume muito grande de pessoas, de atividades econômicas. O mundo liderado pelos Estados Unidos, ele tem sido resiliente, tem demonstrado que, na verdade, ele vai continuar liderando o mundo. A depender da política que Donald Trump ele vai tocar durante o seu governo. Né? Se ele vai ter essa política isolacionista, em que só os Estados Unidos vão importar, ou se ele vai continuar sendo a chamada política do mundo, a polícia do mundo, fazendo a gestão dos conflitos internacionais.